Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Hans Jorge Erving, Hermas Eurides Brandão, dos auditores Sérgio Valadares e Tiago Barbosa Cordeiro, e ainda da procuradora desse tribunal designada para a sessão, doutora Célia Rosana Moro Cansu, declaro aberto no horário regimental a 14ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto para apreciação do colegiado a ata de número 13 da sessão ordinária do dia 17 de abril próximo passado. Está em discussão. Votação aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando, desde já, o sobrestamento do processo 152.628 da DAT. Está aberta a palavra para comunicações e inclusão de processos. Conselheiro Reis. Senhor presidente, para comunicar também o deferimento de sobrestamento das admissões de pessoal números 441.189 de 2010 e 368.72, 85.083, 85.202 e 529.055, todos de 2011, na Diretoria de Contas Estaduais. Também a transferência voluntária número 315.276 de 2011, na Diretoria de Análise de Transferências. Aproveito ainda, senhor presidente, para pedir a inclusão na pauta de hoje do protocolado 177.237 de 2012, que é um pedido de certidão liberatória do município de Nossa Senhora das Graças. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, para comunicar sobre o estamento dos autos 357 e 556 de 2011 na diretoria jurídica. A palavra está livre. Passa ao relato de minha pauta. Tem o relatório de inspeção, processo 76. No relato de minha pauta, eu tenho o processo 76.211.11, que é um relatório de inspeção do município de Sengés, que traz manifestação da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, que culminam com a sugestão de aprovação do presente relatório. No nosso voto, eu digo que, considerando essa conclusão da inspeção 09.211, realizado junto ao Poder Executivo de Sengés, referente ao exercício financeiro de 2010, que apontou irregularidade na atuação de controle interno, mas ressalva o item atinente à consistência e fidedignidade dos dados enviados através do Sistema de Informações Municipais, SIM-AM. Acompanho essas manifestações e voto pela aprovação do relatório, adotando-se as recomendações sugeridas e determinando-se a aplicação de multas. Discordo da unidade técnica quanto à aplicação de multa do artigo 87.4, a linha A, repito, a linha G, parágrafo 2º da Lei Orgânica, para que cada uma das inconsistências dos dados enviados através do Sistema de Informações Municipais, SIM-AM, entendo que essa deve ser aplicada apenas uma vez, para cada um dos responsáveis. Determina-se ainda o encaminhamento dos autos à unidade técnica competente para fins de monitoramento do cumprimento da decisão e o apensamento do presente processo à prestação de contas do Poder Executivo de Sengés,
relativo ao exercício de 2010, da relatoria deste conselheiro e que ainda não foi julgado. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 76.246.11 do município de Japira. É referente ao exercício de 2010, como os demais, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização. São todas referentes ao Plano Anual de Fiscalização. A Diretoria de Contas Municipais conclui por algumas irregularidades, principalmente atinente à consistência e fidedignidade das publicações obrigatórias. Eis que a entidade não firmou declaração quando a data da realização da audiência pública de avaliação do plano de cumprimento do Plano Municipal de Saúde, referente ao primeiro semestre de 2010. Levanta outros itens, mas opina pela ressalva nesses itens levantados. O Ministério Público, parecer 5.915.11, corrobora o opinativo da unidade técnica pela aprovação do relatório e aplicação das multas sugeridas. O nosso voto. Considerando a conclusão do relatório 33.11, Japira, exercício 2010, que aponta irregularidades atinentes à consistência e fidedignidade das publicações obrigatórias e converteu em ressalva itens referentes à atuação do controle interno, publicação extemporânea de relatório, acompanho em parte as manifestações uniformes e voto pela aprovação do relatório, determinando-se a aplicação de multas. Ressalvo que, embora a DCM aponte que as multas pelo não atendimento do prazo fixado em instrução normativa para, primeiro, declaração da data de realização da audiência pública de avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde, e 2, publicação do relatório de gestão dos direitos da criança e da adolescência, devam se dar com base na linha F, inciso 3º do artigo 87, que trata de descumprimento à determinação desta Corte. Eu sugiro que tais multas devem ser aplicadas com base na linha B do referido artigo, que trata do não atendimento de prazo previsto em instrumento normativo desta Corte. O valor é o mesmo, muda a linha. Determino ainda o pensamento do presente processo, a prestação de contas do Poder Executivo de Japira, relativa ao exercício de 2010, de relato desse conselheiro. Está em discussão. Votação. Aprovado. 76.262.11, Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário de Japira. Realizado junto ao Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário do município citado, exercício 2010, em cumprimento ao Plano Plurianual de Inspeções, para verificar, primeiro, a atuação do controle interno, consistência e fidedignidade dos atos enviados através do sistema CIAM. Todos os relatórios têm o mesmo objetivo. E das publicações obrigatórias, mural de licitações dos dados enviados através do sistema SIM-AP. Foi oportunizado também o contraditório e, no final, pugna também pela
aprovação do relatório e aplicação de multas, através da DCM. O Ministério Público, no parecer 737/11, manifesta-se pela aprovação do relatório, determinando-se a adoção de providências visando a regularização do controle interno na instituição, conforme orientação desse tribunal, na demanda 12.204/09. É uma solicitação feita pelo município direto à diretoria, solicitando informações com relação ao controle interno, que foi respondido. E a pensamento desses autos, a prestação de contas da entidade. O nosso voto. Considerando a conclusão do relatório, que aponta as irregularidades citadas, o nosso voto é pela aprovação do relatório de inspeção, recomendando, nos termos do artigo 267, inciso 3 do Regimento Interno, que a entidade observe a resposta à demanda 12.204/09 do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná. Determina-se ainda a aplicação de multa no artigo 87, inciso 3, a linha F da Lei Complementar 113, a Esmair Carvalho de Oliveira, presidente do consórcio, em razão da atuação inadequada do controle interno, bem como o apensamento dos autos à prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2011. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 76.548/11, também a inspeção do município de Terra Rica. Da mesma forma, elaborado pela DCM, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, verificando os mesmos itens: atuação do controle interno, consistência e fidedignidade das informações enviadas ao tribunal. Oportunizado o contraditório, esse foi realizado. No final, a diretoria opina pela aprovação do relatório com a aplicação de multas. O Ministério Público opina pela aprovação do relatório no parecer 8.892/11 e solicita a conversão do presente expediente em tomada de contas extraordinária, com imputação de penalidades sugeridas pela unidade técnica. O nosso voto. Considerando a conclusão do relatório 43/11, realizado junto ao Poder Executivo de Terra Rica, exercício de 2010, que aponta irregularidades, primeiro na consistência e fidedignidade dos dados enviados, omissão de publicação de relatórios, omissão de declaração da realização das audiências públicas para avaliação, e converte em ressalva o item atinente à consistência e fidedignidade das informações constantes do mural de licitações. Apresentamos o voto pela aprovação do relatório, determinando-se a aplicação das seguintes sanções: a Devalmir Molina Gonçalves, prefeito municipal; José Roberto Perico, o Perico, controlador interno; e Luci Segantini Fernandes, contadora. Primeiro, da multa do artigo 87.4G da Lei Orgânica desse Tribunal, em razão das inconsistências dos dados enviados através do SIM-AM. Da multa do 87.4G, em virtude da divergência nos valores máximos informados por meio do mural de licitações. Da multa do artigo 87.3B, em razão da omissão da publicação dos relatórios de gestão dos direitos da criança e da adolescência. Da multa do artigo 87.3B, da referida norma, em razão da omissão da declaração da realização das audiências públicas para avaliação do cumprimento do plano plurianual. Multas individuais a cada um das pessoas citadas.
Deixo de acolher a proposta ministerial de conversão do feito de tomada de contas extraordinárias, por entender que as justificativas apresentadas para a diferença entre o valor constatado em extrato bancário informado no SIM-AM afastam o indício de dano ao erário, sendo suficiente, na minha avaliação, a determinação da aplicação da multa sugerida. Determino ainda, ao pensamento do presente processo, a prestação de contas do Poder Executivo de Terra Rica, relativo ao exercício de 2010, para ser melhor avaliado. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual, 160.772.11. Câmara Municipal de Farol. Interessado Gentil de Lima Costa e Irineu Garcia Oliveira. Referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM inicialmente sugere o contraditório e ampla defesa, em razão da extrapolação das despesas da Câmara, no percentual de 0,44%, em relação ao limite estabelecido no artigo 29A. Há a manifestação da parte. Em análise conclusiva, tanto a DCM quanto o Ministério Público entendem que as justificativas foram insuficientes para sanar os apontamentos, motivo pelo qual opino pela irregularidade das contas e aplicação de multa. O nosso voto, como o tribunal já tem se posicionado, o percentual é menor do que o tribunal já tem decidido, e nós propomos a regularidade com ressalva das contas, tendo em vista o reduzido percentual de extrapolação das despesas da Câmara em apenas 0,44%, em relação ao orçamento outorgado pela receita arrecadada no exercício anterior, afastando, via de consequência, a proposta da multa sugerida. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas do prefeito municipal, 203.150.11, município de Capitão Leônidas Marques. A instrução é pela regularidade e a nossa proposta de voto é pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas, conforme instrução, recomendando ao município que observe a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço a atenção. Para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Heinz Erving. Senhor presidente Atagão Matos Leão, ilustre procuradora Célia Rossana Cansu, senhores conselheiros Hermas Brandão, Sérgio Valadares e Tiago Barbosa, doutora Vera, nossa secretária, senhores componentes desse plenário. Eu relato o protocolo 177.237/2012, que é um pedido de certidão liberatória do município de Nossa Senhora das Graças, e é interessado o senhor José Otávio Schiapati Rigieri. A Diretoria de Contas Municipais opina pelo deferimento com a validade de 60 dias. A Diretoria de Análise de Transferências também opina pela regularidade. Também a Diretoria de Execuções, bem como a Diretoria Jurídica, com algumas ressalvas. O Ministério Público acompanha também a instrução do processo, opinando pelo deferimento do pedido de certidão, com as recomendações constantes nos pareceres da Diretoria Jurídica. Nosso voto, então, acompanhando a instrução do processo, pelo deferimento do pedido de certidão liberatória ao município de Nossa Senhora das Graças, pelo prazo de 60 dias, devendo o município atender às recomendações constantes dos pareceres da Diretoria Jurídica, Diretoria de Análise de Transferência e Diretoria de Contas Municipais. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de transferência, protocolado 297.428/2009 da Associação Beneficente de Goiuerê,
Assistência Social Nossa Senhora das Candeias, interessado Glaudecir Gervásio e Roberto Fortes. O objeto era ampliação e reforma do imóvel do Centro de Recuperação Infantil Santa Clara, em que a Diretoria de Análise das Transferências opinou pela regularidade das contas com ressalva em função do atraso de 49 dias e aplicação de multa. O Ministério Público acompanha e ao voto também desse relator. Regularidade da presente prestação de contas com ressalva e aplicação de multa. Está em discussão. Votação. Aprovado. 159.017/2010, Fundação Assis Gurgax. É interessado o próprio Assis Gurgax, a senhora Jaqueline Aparecida Gurgax Ferreira. É um convênio com a Fundação Araquara, no valor de R$ 10.800, exercício financeiro 2009 a 2010, e objeto é a implementação do projeto Programa de Apoio à Iniciativa Científica. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela regularidade com ressalva e a aplicação de multa, tendo em vista o atraso de 111 dias na apresentação da prestação de contas. O Ministério Público acompanha e esse relator também. Regularidade com ressalva e aplicação de multa. Em discussão. Votação. Aprovado. Aposentadoria 348.030 de 2010, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, interessado Walter Florencio dos Santos. O cargo era profissional polivalente, em que a diretoria jurídica opinou pela legalidade e o Ministério Público igualmente opinou pela legalidade. E faz uma observação em virtude da ausência da menção do valor dos proventos, que deverá ser objeto de observância do município em casos futuros, sob pena de aplicação de multa. E o nosso voto é no sentido de julgar legal a presidente da aposentadoria, do senhor Walter Florencio dos Santos, e conceder o registro, considerando um registro no ato de inativação, com a observação do Ministério Público, atendendo a observação do Ministério Público. Em discussão. Votação. Aprovado. Embargos de declaração 118.407 de 2012, referente ao protocolado 414.533 de 2011, no Instituto Tecnológico CIMEPAR, que é interessado o seu Nildo José Lübke, ele que, na verdade, faz os embargos. Ex-gestor do Instituto de Tecnologia CIMEPAR, contra o acórdão da primeira Câmara desta Corte, que julgou regular com ressalva as contas do exercício financeiro de 2010, em razão do atraso na apresentação da prestação de contas e na apresentação da declaração expressa do chefe de recursos humanos setorial e que os gestores estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas, aplicando-lhe multas administrativas. Na verdade, sustenta o embargante, em síntese, que na data limite para a apresentação das contas, que era 29 de abril do ano passado, não era mais ele o gestor das contas, o que foi alegado em sua manifestação, porém não apreciado por ocasião do julgamento. O nosso voto é de que estão presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos interpostos e lhes dou provimento para, em caráter excepcional, alterar a imputação de responsabilidade pelo pagamento das multas administrativas fixadas na decisão embargada. Tal se dá porque houve, efetivamente, lapso com relação à imputação de responsabilidade ao embargante, pelo atraso na apresentação da prestação de contas e de documentos essenciais na instrução do processo. Basta acessar o site dessa Corte, na internet, na parte reservada aos servidores para consulta interna ao cadastro das entidades estaduais, para se constatar que o superintendente da CIMEPAR, responsável pela apresentação das contas na data fixada, que é 29 de 4 de 2011, era o atual gestor, senhor Eduardo Alvim Leite, nomeado para o cargo em 1º de abril de 2011, com término de gestão, inclusive, previsto para 31 de dezembro de 2014, conforme a ata número 11 de 2011. Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam, na verdade, para modificar o julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, dúvida ou contradição contida na decisão ou provocar a manifestação do órgão julgador sobre pontos sobre o qual deveria se pronunciar. É inegável,
no entanto, que poderão, excepcionalmente, causar alteração da decisão, se for consequência indissociável da correção do vício que autorizou a sua interposição, conforme assentado pelas nossas Contas de Justiça, inclusive do excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, a decisão deve ser retificada para aplicar as sanções administrativas ao verdadeiro responsável pelo atraso na entrega da prestação de contas e de documentos essenciais à instrução do processo. Para assegurar o cumprimento do princípio constitucional da ampla defesa, essa decisão retificada, além de sua regular publicação, deverá ser comunicada por carta registrada ou meio eletrônico ao novo responsável ou ao real responsável, Sr. Eduardo Alvim Leite, quanto ao recolhimento das multas administrativas, porque não teve conhecimento dos embargos opostos, já que não foi intimado de sua interposição e não poderá ser surpreendido com a sua imputação. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas anuais. Processo 158.685 de 2011 da Fundação de Ação Social de Curitiba. Quem é interessado, a senhora Fernanda Bernardi Vieira Richa, Leandro Nunes Meller e Mary Salete Dalprá. É uma prestação de contas do exercício 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade, o Ministério Público igualmente é pela aprovação, e o nosso voto acompanhando então a instituição do processo pela regularidade das contas da Fundação de Ação Social de Curitiba, exercício de 2010. Em discussão. Votação aprovada. 158.723 de 2011, do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba. São interessados a senhora Claudine Camargo Betts, Fernando Bernardo Vieira Richa, em que esse fundo é também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais também conclui pela regularidade das contas, o Ministério Público pela aprovação, e o nosso voto acompanhando a instrução do processo, então, pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Fernanda Bernardi Vieira Richa e senhor Leandro Nunes Meller. Em discussão. Votação aprovada. 204.822 de 2011, Câmara Municipal de Piraí do Sul. Interessados Dalnei José Maciel Bueno e Maricelso Ribeiro. Exercício também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade, o Ministério Público acompanha, e é o nosso voto também pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Piraí do Sul, exercício 2010. Em discussão. Votação aprovada. 223.576 de 2011, Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, interessado seu William Martins Borges. Exercício também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinam pela regularidade, e é o nosso voto também. Está em discussão. Votação aprovada. 211.438 de 2011, da Câmara Municipal de Janiópolis, interessado Moacir Pereira dos Reis e Pedro Sanches Agüera. Exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais procedeu à análise detalhada da documentação apresentada e, após a sua análise do contraditório, concluiu pela irregularidade em razão de 3 apontamentos, suscetíveis, inclusive, de aplicação de multa e ressarcimento. Primeiro foi extrapolação da remuneração dos agentes políticos. Segundo foi excesso do limite de despesa com folha de pagamento. E terceiro foi indicação de irregularidade no relatório de controle interno. O Ministério Público compartilha do mesmo entendimento da Diretoria de Contas Municipais. E o nosso voto é, ao analisar a documentação e as justificativas apresentadas, discordo parcialmente das conclusões lançadas em relação a 2 aspectos tidos como irregulares. Primeiro, a extrapolação do limite de despesa da Câmara, em que pesem os argumentos da Diretoria de Contas Municipais, no sentido de não admitir conclusão diversa daquela atingida por meio de números absolutos, verifico que em situações similares, a anomalia detectada foi relevada pela própria unidade técnica, com fundamento no princípio da razoabilidade. Cito como exemplo a Instrução 379 de 2012, da própria Diretoria de Contas Municipais, acompanhada inclusive pelo órgão ministerial e acatada pelo Acórdão 1014 de 2002 da Primeira Câmara, na qual, com muita propriedade, a mesma sustentou, a diretoria,
que, não obstante o impositivo legal, imprescindível era observar a circunstância típica e bastante significativa decorrente da redução do percentual reservado ao Poder Legislativo, com a modificação do artigo 29A da Emenda Constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. Ponderou na ocasião a diretoria que a falta de previsão de regra de transição de um patamar maior para um outro menor, num período de apenas 100 dias de promulgação da emenda, a entrada em vigor do dispositivo, é fator que pode interpretar eventuais dificuldades para o pleno ajustamento à norma. Portanto, considerando que o excesso verificado representou um caso isolado, uma condição excepcional, entendo que a irregularidade possa ser convertida em ressalva. Em consequência, como a indicação de irregularidade pelo controle interno da entidade refere-se exatamente sobre tal item, deverá o mesmo também ser igualmente convertido em ressalva. Diante do exposto, voto acolhendo parcialmente a instrução da Diretoria de Contas Municipais e parecer ministerial pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2010, em razão da extrapolação da remuneração dos agentes políticos, com a determinação de devolução dos valores apontados na instrução processual. Quanto à multa sugerida, o artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da nossa lei complementar, deixo de aplicá-la uma vez que a mesma é prevista para a hipótese da qual não resulte em imputação de débito ou reparação de dano, que não é o caso. Já com relação à multa proporcional ao dano, artigo 89, parágrafo 2º, arbitro a mesma em 10% do valor percebido a maior. É o nosso voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 166.750 de 2011, município de Pinhal de São Bento. Interessado o senhor Jaime Ernesto Carniel. Exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade, o Ministério Público igualmente, e o nosso voto acompanha a instrução do processo, então, pela regularidade das contas do município de Pinhal de São Bento. Em discussão, votação, aprovado. E, finalmente, o protocolado 205.144 de 2011, do município de Jandaia do Sul, que é interessado o senhor José Rodrigues Borba. Exercício também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais, após análise do contraditório encaminhado pelo responsável, conclui pela irregularidade das contas, tendo em vista o resultado financeiro das fontes não vinculadas no montante de R$ 683.330,30, que corresponde a 6,56% das receitas da referida fonte. Passível de aplicação de multa de 30% dos vencimentos anuais do ordenador da despesa. O Ministério Público acompanha o entendimento da Diretoria de Contas Municipais e opina também pela irregularidade das contas com a aplicação das sanções propostas. O nosso voto é de que, ao compulsar o processo, verifico que a proposição da emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas baseia-se na existência de resultado deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 6,56% sobre o montante das receitas das fontes livres. A respeito da questão suscitada, em que pesam as decisões dessa Casa no sentido de ressalvar tais déficits quando inferiores a 5%, entendo que tal percentual não deva ser adotado de forma absoluta, posto que não se encontra amparado em normativa legal, mas em princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando na análise de cada caso concreto. E como nas contas em questão, a única restrição passível de ensejar a irregularidade refere-se a essa situação, há que ser feita uma análise mais criteriosa dentro do contexto apresentado. Sobre o fato, a defesa oferecida aponta diversos esclarecimentos, como o não processamento de empenhos relativos à contrapartida de convênios na época oportuna, e o fechamento do exercício de 2011, que é o exercício seguinte, com resultado de superávit financeiro nas fontes livres, demonstrando que o déficit apurado no exercício de 2010 não prejudicou a execução orçamentária do exercício subsequente. Argumenta que esse tribunal tem aceitado contas anuais com déficit, desde que reversíveis. Aliás, isso tem sido apresentado, muito bem apresentado pelo conselheiro Sérgio, que é, na verdade, o que se pensa em termos de
procurar verificar simplesmente a gestão de um prefeito, não só de um ano. Eu corroboro, inclusive, desse entendimento. Objetivando aferir a procedência das alegações, os autos foram encaminhados novamente à Diretoria de Contas Municipais, que, em atendimento ao solicitado, procedeu consulta ao banco de dados do SINAM, extraindo para fins comparativos tabelas que evidenciam o resultado financeiro mensal das fontes livres do exercício 2010 e 2011, no município de Jandaia do Sul. E conforme consta da tabela do exercício 2011, o município obteve um superávit financeiro nas fontes livres daquele exercício no montante de R$ 453.297,00, que equivale a 3,51% do resultado sobre a receita. Registra-se ainda o precedente dessa Corte, consubstanciado, inclusive, em um acordo da segunda Câmara de Lavra do Dr. Ives Schepp Linhares, que tem valores até acima desse valor de Jandaia. Assim sendo, diante das justificativas apresentadas, bem como da comprovada alteração do resultado financeiro de 6,56% de déficit para 3,51% de superávit no exercício seguinte, demonstrando a adoção de medidas efetivas para a regularização do apontamento. Entendo que a irregularidade pode ser convertida em ressalva. No tocante ao atraso constatado no encaminhamento do 6º bimestre do SINAM, não houve apresentação de elementos capazes de justificá-lo. Assim, diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 6,56%, com recomendações ao município para a adoção de medidas visando a conclusão de obras paralisadas, bem como para adequar os sistemas de contabilidade ou proceder aos ajustes necessários no sistema SINAM, visando harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. Por fim, em relação à entrega da prestação eletrônica com atraso, aplica ao gestor a multa prevista no artigo 87, inciso 3º, letra B, da nossa lei complementar. É o nosso voto, presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. É o que constar da minha pauta, senhor presidente, agradeço a atenção de todos. Essa presidência também agradece a Vossa Excelência. Para o relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, Arthur Masleão, excelentíssima senhora procuradora, doutora Célia Cassou, senhor conselheiro Heinz Jorge Herving, conselheiro substituto, doutor Sérgio e doutor Tiago, doutora Vera, nossa secretária, pedindo escusas, aí houve uma falha nossa, nós no início da sessão, não solicitamos sobrestamento, não comunicamos sobrestamento do processo 31.849611, que eu gostaria de fazer nesse momento. Está devidamente anotado. Iniciando a nossa pauta, é o protocolado 22.27.50.08, Fundação Araucária e Usnespar, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Tanto a diretoria de transferência do Ministério Público opinaram que as contas sejam julgadas regulares. Esse também é o nosso voto. Contas regulares. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas do município Dois Vizinhos, protocolo 77.35.009, interessados José Luiz Ramuschi e Lecir Canan Bortoli. A diretoria da transferência opinou pela regularidade das contas, o Ministério Público também, e o nosso voto, acompanhando as manifestações, pela ser julgadas regulares das contas do município Dois Vizinhos, sugerido. Exercício 2008. Em discussão, votação. Aprovado. Seguir protocolado 17.67.87.09 da Universidade Estadual Oeste do Paraná. Tanto a diretoria da transferência do Ministério Público opinar pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão, votação. Aprovado. A seguir, protocolado 19.73.26.09, projeto Renascer de Apucarana, entidade. Interessada a senhora Cláudia Mara de Oliveira Simplício. É uma prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$ 78.760, referente ao exercício financeiro 2008-2009. A DAT suscitou as seguintes irregularidades: ausência de aplicação financeira dos recursos desde a data do ZEPAS até o mês de novembro de 2008, setembro, outubro, novembro de 2008, no montante aproximado de R$ 1.584,81 de rendimentos não obtidos.
B. Existência de aplicação financeira a partir de dezembro de 2008 até agosto de 2009, sem a demonstração, porém, da aplicação dos rendimentos no objeto do ajuste, e sequer informados na prestação de contas do total aproximado de R$ 2.543,22. Devidamente proporcionada a oportunidade de recolhimento ou prestação de contas de tais quantias, a responsável não manifestou-se. Concluiu a DAT pela irregularidade da prestação de contas, pelo consequente recolhimento dos recursos oriundos da aplicação financeira e a inclusão do nome da gestora no cadastro de agentes públicos com contas desaprovadas. O Ministério Público de Contas concorda com as conclusões da diretoria técnica. Nosso voto, em razão das irregularidades apontadas pela diretoria de análise de transferência, na administração e prestação de contas dos rendimentos advindos da obrigatória aplicação financeira dos recursos, voto de acordo com as conclusões da diretoria técnica do Ministério Público de Contas, pela desaprovação da presente prestação de contas, a adoção das sanções relacionadas na instrução, recolhimento e inclusão em cadastro de contas regulares. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovado. Seguir, protocolo 288503/11, Fundação de Ensino Técnico de Londrina. Interessado, senhor Valdir Zerbinati. Trata presente de retificação de acordo 398/12 da primeira Câmara, emanado na sessão de 14 de fevereiro de 2012, quando o julgamento da prestação de contas e transferência de Fundação do Ensino Técnico de Londrina. O ato precisa ser retificado para que se proceda à correção do erro material do item 2 do relatório, parte dispositiva, e o correspondente ao item 2 da decisão, parte dispositiva, corrigindo-se o nome do agente público sujeito à multa, onde consta o nome do Sr. Valmir Stronzak, retifique-se para Valdir Bernardi Zerbinati. O senhor Valdir Stronzak não tem nenhuma ligação com o presente processo. Assim, propõe a retificação do acordo 398/12 da primeira Câmara nos termos relatados. É o voto. Em discussão. Votação aprovada. A seguir, protocolado 3173/76/11, Fundação Araucária. Os interessados, senhor Devanir Antônio Francisco, Paulo Roberto Slud Brofman. A diretoria de análise de transferência opina pela regularidade de um ressalvo das contas, tendo em vista o atraso de 18 dias na apresentação da prestação de contas. Em razão do atraso, propõe a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra A da Lei Complementar 103 de 2005. O Ministério Público, junto ao Tribunal, opina pela regularidade com ressalva das contas em fase do atraso da apresentação da prestação de contas. Nosso voto. Resta evidenciar ter sido atingidos os objetivos acordados e observando as normas legais, excepcionando a ressalva apontada pela diretoria de análise de transferência e com a concordância do Ministério Público de Contas. Dessa feita, acolho a instrução da diretoria de análise de transferência do parecer ministerial e nos termos do artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar 103 de 2005, voto pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas de transferência voluntária, ressalvando o atraso de 18 dias na interpretação de contas. E, em virtude do atraso, aplico a multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra A. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. A seguir, uma prestação de contas anual, é o protocolo 1668/74/11, Regime Público de Previdência Social de Palmeiras. Interessado, Luiz Carlos de Carvalho. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, o protocolado 196889/11, Câmara Municipal de Jussara. Os interessados são o senhor Ariston Rodrigo Franco de Souza e Primo Brás Ranzoni. A diretoria de contas opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público opinou que as contas devem ser julgadas regulares com ressalvas, tendo em vista que houve expresso reconhecimento quanto ao recebimento indevido de valores pelos agentes políticos e que o ressarcimento ao erário só se operou em virtude da apuração realizada por essa Corte de Contas. Nosso voto é no sentido que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, conforme parecer ministerial. Está em discussão, votação aprovada. Processo 202.820/11, Câmara Municipal de Bituruna. Interessado, senhor Eduardo Ribas Conrado e Romilton Casamali. Tanto a diretoria de contas municipais como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 212.256/11, Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste.
Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público, opinar pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 22.34.95.11, Câmara Municipal de Anaí. A Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público, opinar pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Está em discussão a proposta, em votação, aprovado. Processo 167.137/11, município de Manfrinópolis. Prestação de contas do município, relativo ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor prefeito, senhor Silomar Elias de Oliveira. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise técnica contábil e dos aspectos legais, manifestou, através da instrução 480/12, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em fase do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, em 1.91, cabendo a aplicação de multa prevista no artigo 5º, parágrafo 3º e parágrafo 1º da Lei 10.028/2000. O Ministério Público, junto ao Tribunal, concorda com a instrução da DCM, opinando pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, exercício 2010. O nosso voto, na esteira de inúmeros precedentes desse colegiado, inclusive hoje, do município de Jandaia do Sul. Os percentuais inferiores a 5% podem ser motivadores de conversão da regularidade em ressalva às contas. Portanto, a despeito da instrução e o parecer exarados no processo, converto em ressalva o item relativo ao déficit orçamentário de 1.91. Relativamente à percepção de remuneração acima do devido pela vice-prefeito, em fase justificativa e documentos encaminhados, considero o item regular. Face ao exposto, conforme previsto no artigo 1º, inciso 1º e artigo 23 da Lei Complementar 103/2005, voto no sentido de o parecer prévio desse tribunal, seja pela regularidade com ressalva das contas do Executivo Municipal de Manfrinópolis, exercício 2010, ressalvando o déficit orçamentário de 1.91. É o voto, senhor. Está em discussão, votação, aprovado. E, finalmente, o protocolado 222.553/11, município de Alto Paraíso. A Diretoria de Contas Municipais, em seu parecer, opinou pelo parecer prévio pela regularidade das contas, tendo em vista o significativo percentual de não execução e completo de projetos propostos nas ações de governo, em fase dual contido ao plano plurianual e ao plano de diretrizes orçamentárias. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas recomenda à gestora a adoção de medidas que visem dar maior efetividade à execução do orçamento conforme o planejamento contido no plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também, tendo em vista a existência de obra paralisada do município, recomendam à gestora a adoção de medidas para dar andamento à obra, registrando a contínuo a correta situação no sistema SIM-AM, modo de obras públicas. O nosso voto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Alto Paraíso, exercício de 2010, com as recomendações acima. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação, aprovado. Senhor presidente, agradeço por cumprir minha pauta. Esta presidência agradece a participação de Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro Reis, conselheiro Hermas, excelentíssima senhora procuradora, doutora Célia, excelentíssima senhora secretária, doutora Vera, colega Tiago, senhoras e senhores, senhores servidores. Senhor presidente, inicialmente eu peço desculpa e peço autorização para anunciar 2 sobrestamentos que eu não anunciei no momento adequado. Obrigado. É o processo 196.05209 e 562.750/2010. Ambos? O primeiro na Diretoria de Análise de Transferências, o segundo na Diretoria de Contas Estaduais, o sobrestamento. Devidamente anotado. Passando ao relato da pauta, eu tenho inicialmente o processo 35200/2010, que trata da prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$40 mil transferidos em 2008 à Igreja Evangélica Ágape de Curitiba, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Cultura, tendo como objeto a realização do evento denominado DECOL, o chamado, contemplando, entre outras atividades, apresentações culturais de artes como dança, arte circense, capoeira, teatro e dança de rua. Inicialmente, a unidade técnica e o Ministério Público manifestaram-se pela regularidade com ressalva das contas em razão do atraso. Vindo a este plenário, a este colegiado, houve pedido de vista do ilustre colega Tiago e, posteriormente, chegando os autos a mim,
eu, concordando com as considerações do conselheiro Tiago, propus que fossem intimados a senhora secretária de Estado e sua reverendíssima, o pastor responsável pelas contas, senhor pastor Alexandre José Monteiro, para que esclarecessem, para que comprovassem os eventos culturais, as apresentações culturais que fizeram parte do evento. A senhora secretária de Estado, à época, doutora Vera Maria Rage Múcio Augusto, manifestou-se em síntese nos seguintes termos. Ou seja, pelos documentos juntados ao processo, não se pode afirmar que todo o evento tinha conotação religiosa, ainda que algumas pessoas que lá compareceram tenham expressado sua preferência ou orientação, o que é indiferente para o Estado. Vou saltar um trecho. Significa dizer, tratou-se de um evento plural, com várias apresentações musicais e artísticas, sem qualquer conotação religiosa. Em relação à documentação acostada, a Diretoria de Análise e Transferência concluiu que não houve a correta aferição sobre a aplicação dos recursos públicos repassados pela Secretaria de Estado da Cultura. A Secretaria deveria fiscalizar e confirmar a aplicação e, de acordo com a unidade técnica, não fez isso. E opinou, após reanálise das justificativas, pela irregularidade das contas referentes à gestão do senhor Alexandre José Monteiro, ilustre pastor, e de sua excelência, a senhora Vera Maria Rage, como repassadora dos recursos. Propôs ainda a devolução integral dos recursos, de R$40 mil, tendo em vista desvio de finalidade, porque entendeu a unidade técnica, entendimento referendado pelo Ministério Público, que o dinheiro não foi aplicado em evento cultural, mas sim num evento religioso. Esse é o relatório. Senhor presidente, esse processo está adiado há algum tempo, e agora em razão das minhas férias também, eu fui procurado por telefone pela sua reverendíssima, o pastor Alexandre, que me questionou se havia alguma documentação a mais a apresentar, etc. E eu disse ao ilustre pastor que, em princípio, não via, no caso, desvio de dinheiro. Via, eventualmente, desvio de finalidade. E disse a ele que seria interessante nós fizéssemos um debate sobre a utilização de recursos públicos para eventos religiosos, tendo em vista o mandamento constitucional. E ele, de forma muito interessante, disse o seguinte: mas, doutor, não dá para fazer esse debate interessante nas contas de outra pessoa, não? Então, Então, em síntese, né, a discussão que se trava aqui é em relação ao artigo 19 da Constituição, que diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, e aí é o caso, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. O que é colaboração de interesse público? Eu entendo que seja, por exemplo, uma igreja, uma pastoral ou uma igreja evangélica que tem um projeto social, por exemplo, uma escola para pessoas com deficiência, etc. Aqui, então, apesar de a senhora secretária de Estado ter afirmado que não há nenhuma conotação religiosa, a igreja declaradamente diz que o evento DECOL teve como base a fé cristã, mas que durante todo o evento foram desenvolvidas atividades culturais, como, abre aspas, ações culturais expressadas através da fé, a arte, a dança, a música e a apresentação de percussão de escola de samba Jesus Bom a Beça. Então, em todas as manifestações da própria igreja, ela faz questão de dizer que o evento não é de entretenimento, o evento não é, inclusive não são revelados os nomes dos artistas que participam, o evento tem como objetivo a oração, a devoção a Deus, está aqui. Quer dizer, o aspecto que, a meu ver, tem interesse público, digamos, laico, ou seja, né, que não está afeto à religião, do evento inteiro, o evento foi pela própria igreja, pelo seu site, o resumo do evento é o seguinte: primeiro, ouvir a palavra, é uma passagem da Bíblia.
Depois, curtir momentos de adoração, louvor e oração. Aí depois teve um espaço para doação de medula óssea. Depois, palavra 2, outra passagem bíblica. Depois, testemunho, lava-pés e encerramento. Então, na minha avaliação, é evidente que o evento está impregnado de conteúdo religioso. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero cumprimentar aqui as pessoas que trabalharam nesse processo, em especial a estagiária que trabalha comigo, a doutora Viviane Comarella, que fez um belíssimo trabalho. E ela concluiu, nós conversamos, pela irregularidade das contas, né, e a determinação de devolução. Eu vou, contudo, pedir desculpas à minha equipe que trabalhou e conversou comigo sobre esse processo, e trabalharam muito, para propor a regularidade com ressalva. Para mim, é evidente que o Estado não deve e não pode financiar culto religioso. É evidente. E eu ainda pondero que, muitas vezes, esses eventos religiosos servem também de autopromoção de políticos, que inclusive se lançam candidatos depois. Não estou dizendo que foi o caso aqui, ao contrário. Aqui, o tempo todo, o que se evidencia, o que se diz, é que não foram divulgados nomes de ninguém. Mas por que eu estou propondo a regularidade com ressalva? Porque eu entendo que o tribunal, se esses eventos são realizados com frequência, não apenas igreja evangélica, igreja católica, igreja de Umbanda e outros credos, não deve o tribunal, de maneira brusca, determinar a irregularidade das contas. Deve, a meu juízo, determinar a Secretaria de Estado que não celebre convênios e repasse recursos para eventos preponderantemente religiosos, indiscutivelmente impregnados de conteúdo religioso. É claro que o Estado pode repassar, como eu disse, para uma ação social que determinada paróquia ou igreja faça. Tem um projeto de tirar os jovens da rua e dar a eles uma ocupação. Ótimo, isso é interesse público que não tem conotação religiosa, ou pelo menos não é preponderantemente religioso. Então são essas considerações, senhor presidente. Eu estou propondo a regularidade com ressalva das contas e a determinação à Secretaria de Estado, no caso da Cultura, que se abstenha de firmar convênios para a realização de eventos preponderantemente religiosos. Está em discussão, votação, aprovado. Apenas, conselheiro Sérgio, eu gostaria de até parabenizar Vossa Excelência, que embora tenha pedido desculpas à sua assessoria, não é? Eu agora quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu acho que apresentou um voto correto, porque nenhum ato de interesse público atinge toda a população. Sempre vai atingir um segmento da população. Um gosta de teatro, outro gosta de música, e esse valor bem pode ter sido de interesse público, um determinado público, mas é de interesse público. Então, com muito prazer, acompanhei Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Passo, então, ao processo 410-06507. Este é um daqueles processos. Eu iniciei o relato dessa série de processos de Londrina no final do ano passado. E iniciei o relato no plenário. Mas, em sessão anterior, o plenário deliberou que esse tipo de auditoria ou inspeção deve ficar a cargo da Câmara. Então, estou trazendo aqui uma sequência de relatórios de auditoria, dando seguimento e espero concluir. São 10 relatórios desmembrados de um trabalho longo, enorme, que foi feito em 2000 ainda pelo tribunal, para avaliar atos de gestão do município inteiro, praticamente, de Londrina, em razão de denúncias conhecidas. Então foi feito o desmembramento, tendo em vista a complexidade, o volume de informações, por entidade, por órgão e responsáveis e as respectivas irregularidades. Então,
eu passo então ao relato do 410-06507, que trata então das possíveis irregularidades apontadas em relação ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, tendo como responsável o senhor Dr. Mário César Ristamo Júnior. Concluídos os trabalhos, a equipe de auditoria apontou os seguintes fatos como, em princípio, irregulares. Falhas na celebração de convênio com a Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina, a DETEC. 2. Realização de despesas sem licitação. E 3. Pagamento de horas extras à margem da folha de pagamento. Na sua última manifestação, o Ministério Público, representado pela ilustre procuradora doutora Célia Moro Cansu, opinou pela aprovação do relatório com determinação para a conversão dos autos em tomada de conta extraordinária para que seja feita a devida quantificação do débito. Eu passo então, esse é o relatório, passo a minha proposta. Analiso cada um dos aspectos. Primeiro, celebração de convênio com a Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina, a DETEC. A Diretoria de Contas Municipais considerou irregular a celebração desse convênio. Tal convênio, no valor de R$ 1.017.645,82, foi celebrado com o objetivo de cooperação técnica e científica entre as partes, mas suas cláusulas, de acordo com a unidade técnica, além de genéricas, são abstratas e dão margem à subvenção financeira, contratação de terceiros, realização de despesas sem concurso público, etc. Em especial, a Diretoria de Contas Municipais destaca a cláusula 2ª, parágrafo único. Para atingir os objetivos estipulados nesse convênio, os participantes, IPU e a DETEC, poderão firmar compromissos com terceiros. Em suas considerações, o responsável alegou que o convênio enquadrou-se na modalidade de dispensa de licitação. Destacou que, embora tecnicamente bem estruturado, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina não contava com pessoal em quantidade suficiente para atender a demanda de serviços públicos em área estratégica e de atendimento. Justificou também que houve grande demanda na elaboração de projetos no âmbito da administração municipal. Estava sendo desenvolvido o plano diretor do município. A despeito dessas justificativas, a unidade técnica considerou irregular a situação do referido convênio, em razão da ausência de documentos que comprovassem a devida utilização dos recursos transferidos à associação, à ADTEC. Bem, em razão disso, novamente, as pessoas que trabalham comigo, a doutora Viviane, principalmente, fez um levantamento de todas as prestações de contas que estão registradas no sistema desse tribunal da associação ADTEC. Verificou o seguinte: exercício 99 a 2000, acórdão 30.3207 da primeira Câmara, valor 30 mil, resultado, regularidade com ressalva. E assim por diante, uma série de convênios de 99 até 2010. Lembrando que esse convênio tinha vigência de 2 anos, prorrogáveis. E aí, após a análise de todo o sistema de verificações junto à DAT, foi constatado o seguinte, que não é possível identificar com certeza informações acerca do convênio sob análise, 1.017.645,82. Porque, de acordo com a DAT, o banco de dados do tribunal somente foi consolidado a partir de 2001. Conforme destacado pela unidade técnica, não constam dos autos documentos que comprovem a devida utilização dos recursos. Bom, em primeiro lugar, eu tenho dúvidas, e há dúvidas, se, como esse era um convênio genérico, se ele não foi desmembrado em convênios parciais, como existem aqui, 2, 4, 6, em torno de 10 convênios de 2000 a 2002, que somados perfazem um valor considerável. Segundo, embora os valores não estejam, embora não haja documentação nos autos presentes, que são de relatório de auditoria e não de prestação de contas, há uma relação de todas as despesas com as notas de empenho e ordens de pagamento. Em consulta à internet, restou evidenciado que há efetiva atuação da ADTEC no fomento de trabalhos de pesquisa, com desenvolvimento de tecnologia, projetos educacionais, entre outras atividades, que efetivamente demonstram alcançar o interesse público.
Ademais, com o intuito de verificar se este tribunal identificou na prestação de contas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano a terceirização indevida das atividades, procedeu-se ao levantamento histórico das devidas prestações de contas, de 2000 até hoje, todas julgadas regulares ou regulares com ressalva. Conforme evidenciado, o Instituto vem atendendo às exigências estabelecidas, ao menos não são apontadas nas contas. Não há dúvidas de que o tribunal deve combater gastos públicos desnecessários com a criação de estrutura de entidades municipais. Contudo, uma vez constatado o fato, cabe a este tribunal determinar a correção da falha e comprovar eventuais desvios. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o tribunal cumpriu a missão, a unidade foi lá, só que ela verificou o município praticamente inteiro. E a própria unidade técnica, em outros pareceres, em outros processos, ela mesma atesta aqui, resta aceitar a defesa, porque nós realmente não temos a documentação suficiente, como no seguinte que eu vou fazer aqui, relatar aqui. Então, essa situação. Não há comprovação de que, de fato, houve desvio de dinheiro, há uma relação e há indícios de que os recursos foram aplicados. Inclusive, o responsável esteve e trouxe aqui DVDs com os projetos, inclusive em 3D, demonstrando que foram executados os projetos. Bem, e por que isso? Porque isso aqui não é uma prestação de contas e o tribunal não tem como afirmar se houve ou não houve a prestação de contas da transferência, desse convênio. Segundo, realização de despesas sem licitação. São empresas de engenharia, Dalcon Engenharia, IASEN Sinalização, Linsencon Engenharia Telec, Alfred Willer Arquitetura e Planejamento, Constrad Construção e Administração. A unidade técnica entende que, por exemplo, licitou 196.800, mas contratou o adicional de R$ 42.610. A unidade técnica está glosando esse valor, por exemplo, nesse caso da Dalcon. Ocorre que também não há elementos, e esse valor feito sem licitação pode ser simplesmente um aditivo naqueles 25% que podem ser contratados com dispensa de licitação. E, então, o relatório é longo aqui, como eu disse, é o trabalho de fôlego e realmente um trabalho de paciência lá da doutora Viviane e do doutor André Menezes. Leio trechos. Os referidos projetos são plenamente justificáveis em face da formulação do plano diretor do município de Londrina, inclusive com a reformulação do seu sistema viário de transporte coletivo, objeto da Lei 7486/98. Há no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Londrina, HTTP, etc., indicação de todos os projetos realizados para a reformulação do urbanismo da cidade, evidenciando a realização do objeto. Muito bem. E, finalmente, o último item, pagamento de horas extras à margem da folha de pagamento. Aqui diz respeito, a falha que é apontada é a seguinte, não o pagamento da hora extra em si, mas o fato de não ter, por não estar na folha, não ter havido recolhimento de imposto de renda e contribuição previdenciária. Eu estou, então, considerando que isso é uma falha, mas que não justifica a conversão em tomada de contas extraordinária ou a irregularidade. No mais, senhor presidente, é uma documentação longa e eu não creio que seja eficaz converter esse processo em tomada de contas extraordinária hoje, nesse momento. Então, pedindo vênia ao belo trabalho também e ao trabalheira que teve a doutora Célia, é essa proposta que apresento, no sentido que seja apensado o presente relatório as contas de 99 de Londrina, que estão todas reunidas. Naquele tempo o tribunal julgava o município inteiro, com todos os órgãos e entidades no único processo. Então que isso seja pensado, para que, porque esse processo está sobrestado, para que ao julgar nós levemos em conta isso, saibamos quais foram as falhas apontadas, mas é isso. A pensamento desse relatório, sem imputação de sanção às contas de 99. Está em discussão. Senhora Procuradora. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas colocações a respeito não só deste processo, mas das demais auditorias que nós vamos acabar discutindo logo em seguida. Essas foram realmente uma auditoria grande de fôlego que o Tribunal de Contas fez,
no município de Londrina, e agora os processos estão desmembrados, e eu confesso a Vossa Excelência que tive certa dificuldade e acabei por sugerir, na maioria dos meus pareceres, em cada entidade, né, que eu pude olhar a auditoria, sugeria tomar de conta extraordinária, porque em algumas situações os nossos setores técnicos impugnaram os valores totais do contrato, sem você apurar efetivamente qual é o valor do dano, qual é o valor do prejuízo, né? Então, a minha sugestão foi, nós temos que apurar um prejuízo para poder determinar o valor de uma glosa do gestor. Em algumas situações, ficar claro qual foi o prejuízo, a despesa ilegal, irregular, e essas situações, né, quando for o momento adequado, a gente pode vir a tratar. Neste caso aqui deste órgão, especificamente, eu concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que as dificuldades até foram no seguinte sentido: é um ano anterior a 2005. Talvez o ideal fosse aqui a aplicação de multa ao gestor naquelas situações onde a gente viu que houve uma inobservância de uma dispensa indevida de licitação, alguma situação assim, que poderia levar à aplicação de uma multa, mas não haveria amparo legal, porque antes de 2005 não existia legislação que autorizasse, né, o Tribunal de Contas a fazer essa multa. Mas eu acho que uma recomendação seria de todo pertinente, no caso a este órgão, das situações, porque as irregularidades ocorreram e foram constatadas, né? Então, o relatório aprovado, com recomendações para a adoção de medidas, embora o tempo seja longo, né? Já transcorreu uma década aí da nossa auditoria, mas eu acho que nunca é demais que se façam as devidas recomendações à atual gestão, de que algumas situações aqui, ficou claro para mim dessa DTEC, em alguns momentos, a burla ao concurso público, né? A utilização dessas entidades assim, na contratação de pessoal, quando você tem que ter uma estrutura permanente do órgão que possa vir a fazer esses trabalhos, né? Então, não são trabalhos, embora técnicos, mas veja, é um órgão técnico, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, ele precisa ter servidores competentes, servidores técnicos, para desenvolver as atividades do órgão, né? Senão não se justifica nem a sua criação. Eu não posso ficar utilizando interpostas pessoas, interpostas entidades para contratar pessoal ou utilizar essas entidades para desenvolver e fazer o trabalho que o Instituto de Pesquisa teria que estar fazendo com servidores próprios, né? Então, acho que esse alerta caberia fazer aí ao município. E realmente fica difícil aqui apurar-se um efetivo prejuízo. Se a gente for, e a minha sugestão seria do MP aqui, né, de fazer esta apuração, essa tomada de contas, e, na verdade, vai ser uma nova auditoria, porque nós teremos que pegar tudo de novo e ver o prejuízo disso, quais são os fatos realmente que deram prejuízo, né? Os serviços não foram prestados, isso não ficou claro do relatório. Foi de fôlego, foi grande, foram quase 3.000 folhas deste relatório, desmembrado, né, em 10 entidades do município de Londrina, mas realmente em algumas situações precisaria ainda verificar melhor essa documentação e retirar os prejuízos desses fatos irregulares, né? Essas considerações que eu queria fazer, e nesse momento, então, quanto aqui a aprovação do relatório, e fica a Vossas Excelências aí a sugestão que o Ministério Público sugere de uma possível, talvez, tomada de conta extraordinária para investigar um pouquinho melhor o efetivo prejuízo dessas contratações irregulares, dessa dispensa de licitação que ocorreram no município, neste órgão. Então, obrigada. Senhor relator, seu Senhor voto final. Em atenção aos comentários da ilustre procuradora, como eu disse, por exemplo, a contratação em que a unidade técnica diz que foi irregular ou possivelmente irregular por dispensa de licitação, mas não está categorizando que é irregular, porque há também os aditivos contratuais previstos na lei. Quer dizer, não está... Eu vou ler um trecho aqui em relação a outra auditoria da própria unidade técnica, mas que eu acho que se aplica. Porém, apesar disso, à míngua de evidências materiais, resta acatar as ponderações oferecidas.
E é isso, porque o tribunal sequer pode afirmar que não houve prestação de contas dessa transferência, porque ele não tem isso no registro dele. Entendeu? Então, pode ser que, inclusive, essa transferência toda tenha sido prestada conta e aprovada para o tribunal. E o tribunal não tem como afirmar que não foi prestada conta por uma questão de informática, etc. Né? Então, é por isso que a recomendação, algumas eu estou fazendo, apesar do longo tempo, eu estou fazendo, a preocupação da procuradora está sendo, em relação a alguns pontos, atendida. Então, o voto final de Vossa Excelência é pela aprovação do relatório ou apensamento direto? Apenas o apensamento, porque com todas essas discordâncias, né, não pode ser aprovado. A prestação de contas do exercício de? 99, que está sobrestado esperando essa trinca de 10 processos para poder ser julgado. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Trinca acho que não é de 10, né? Trinca de 10 é meio difícil, né? Trinca de 10 mas pode ser dezena. O processo seguinte, 410.200.07, também, então, relatório de auditoria, agora a entidade é a Administração do Cemitério e Serviços Funerários de Londrina. Este está mais simples, não é apontado nenhum fato relevante, e todos concordam que não há nada a ser investigado, e, portanto, é a mesma apensamento às contas. Apensamento às contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 410.294.07, Fundo de Desenvolvimento... Tenho 410286. Deixa eu achar ele aqui. 2. Instituto de Pesquisa. Achei. Serviço de Pavimentação de Londrina. Responsável, o senhor José Rigue de Oliveira. O relatório de auditoria... Serviço de Pavimentação de Londrina. Primeiramente, a unidade técnica argumenta que a autarquia seria desnecessária à estrutura do município, porque vem sendo contratados de terceiros esse serviço de pavimentação asfáltica. Além disso, a Diretoria de Contas constatou que pode ter havido direcionamento de contratos. Nesse sentido, verificou que apenas 4 fornecedores de derivados de pedras saíram vitoriosos em todos os certames, evidenciando possível manipulação dos procedimentos em desacordo com as regras previstas na Lei 8666. Então, ela verificou que, aparentemente, está havendo um rodízio entre esses 4 fornecedores e cada convite ou cada contrato, um desses 4 vence. Bem, em relação a isso, a própria unidade técnica reconhece isso que eu acabei de ler. Consideradas as argumentações no plano das aparências, a equipe acha possível o acatamento, inclusive porque as formalidades do processo não foram objeto de discussão, estando adequadamente atendidas, especialmente o julgamento das propostas. Porém, em ocorrendo aprofundamento, além do envoltório do procedimento, todas as evidências apontam para as imputações relatadas, do arranjo de preço, do favorecimento, do direcionamento. Apesar disso, a míngua de evidências materiais resta acatar as ponderações oferecidas. Então, situação semelhante à anterior, em que não há elementos suficientes para demonstrar que houve a irregularidade. No mais, o responsável alega que são esses 4 fornecedores que estão no município de Londrina, que, em razão do custo do frete, não é viável que outras empresas de fora participem. E essas questões realmente são difíceis, não é só com Polícia Federal para ter escuta e, né, quer dizer, para comprovar o arranjo entre esses licitantes que estão, digamos, loteando as licitações e cada hora uma vence. Né? Aqui, no caso, não se discutiu o preço, os preços são considerados, não se discute superfaturamento, então estou acatando a proposta da própria unidade técnica, a míngua de elementos materiais que sejam acatadas as ponderações. O outro aspecto é a contratação de serviços de publicidade.
publicidade exatamente dessas obras de asfaltamento. Segundo a análise da Diretoria de Contas Municipais, a empresa Edit Mídia Publicidade, quer dizer, a vencedora foi a Metrópole Comunicação, pelo valor de R$ 79.200. As outras duas participantes foram desclassificadas em razão de não apresentação do documento solicitado. Segundo a análise da Diretoria de Contas Municipais, a empresa Edit Mídia Publicidade apresentou proposta de R$ 81 mil e a empresa Clã Comunicação proposta de R$ 80.600. Valores que, na visão da unidade técnica, demonstram a necessidade de realização de licitação na modalidade de tomada de preço. Quer dizer, na verdade, aqui, de novo, aparentemente, pode ter havido um arranjo, sim, entre elas. Tanto que uma oferece R$ 72.900 e as outras oferecem valor até superior à modalidade de convite. Né? Mas não há elementos suficientes para comprovar isso. E também não se discute preço. Bom, a defesa, o responsável defende a existência da autarquia, informando que a entidade desempenha diversas atividades de fiscalização e acompanhamento. Em relação às licitações, justifica que a recorrente participação se deve ao fato da existência de poucos fornecedores, como já havia dito. Em relação a questão da publicidade, entende que alega que houve licitação e que foi contratada a empresa que apresentou a menor proposta de menor valor. Então, novamente aqui, a míngua de elementos que comprovem a irregularidade e não está sendo apontado que os serviços não foram realizados, que houve desvio de recursos. Eu estou também propondo o apensamento do relatório, sem imputação de sanção, como nos anteriores. Tem discussão? Votação aprovada. Seguinte, é o 410-29407, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Londrina. Responsabilidade do senhor Ismael Moloni, Luiz César Alvray Guedes, Antônio Casemito Bellinati e Jair Gravena. Na auditoria realizada, detectou-se que foi firmada uma operação de crédito sob a forma de convênio entre o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Londrina e a Instituição Comunitária de Crédito de Londrina, Casa do Empreendedor, cujo objeto era o apoio a programas de prestação de assistência creditícia e técnica a atividades produtivas de pequenos empreendedores. Constatou-se que, para a execução do convênio, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Londrina repassou, no exercício de 97, um montante de R$ 1 milhão a essa instituição comunitária de crédito de Londrina. Segundo a auditoria realizada, a entidade beneficiada ficou obrigada a devolver o valor recebido acrescido de juros de 12% ao ano e da correção pela taxa TR do período, no prazo de até 5 anos, prorrogáveis por igual período, conforme artigo 5º, parágrafo único, inciso 3º, da Lei Municipal 7.031, de 97. Ressalto que, conforme relatado na folha 66, até a auditoria realizada, não houve qualquer pagamento, bem como o valor da dívida inscrita no orçamento não se encontrava atualizada. A irregularidade, segundo a unidade técnica, consiste na realização de operação de crédito, negócio jurídico de natureza claramente contratual, sob a forma de convênio. Igualmente, o fato, conforme a análise da unidade técnica, encontraria óbice na falta de autorização pelo Banco Central, havendo a transferência irregular de recursos sob a forma de adiantamento à casa do empreendedor, o que caracterizaria simulação de empréstimo. O responsável em sede de defesa apresentou os seguintes argumentos. Os responsáveis. 1. Os recursos foram transferidos para a casa do empreendedor de acordo com a legislação pertinente. Lei Municipal 70.31/97, artigo 5º. 2. O uso do instrumento do convênio está de acordo com o artigo da lei que regulamenta a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Londrina. 3.
Não cabe ao Banco Central proceder qualquer autorização para as operações de crédito realizadas pelo fundo ou pela Casa do Empreendedor. A parte remete expediente do Banco Central, em que o Banco Central informa a inexistência de norma legal, vedando às instituições sem fins lucrativos a gerência de fundo rotativo de crédito com recursos próprios ou oriundos de convênios e doações. E que a entidade a ser criada nos termos da Lei Municipal 70.31/97 não se caracterizaria, em tese, como instituição financeira, estando sua constituição e acompanhamento fora da área de atuação legal do Bacen. Isso de acordo com o próprio Banco Central. 4. A Casa do Empreendedor somente devolverá os recursos ao fundo caso a referida instituição de crédito não alcance os resultados previstos ou no fim de 5 anos. A Diretoria de Contas analisou as razões contraditórias nos seguintes termos. E aí conclui que o fato, ou seja, não consta da lei a previsão de o fundo despender recursos financeiros no apoio à constituição da organização não governamental escolhida para desenvolver as atividades atinentes ao artigo 4º, 1 e 3 daquela lei. Esse é o relatório, rapidamente, em que a Unidade Técnica do Ministério Público propõe que esses fatos sejam considerados irregulares. E eu, na proposta, tendo em vista a posição manifestada pelo Banco Central, no sentido de que não há norma legal que vede a operação realizada, e considerando que há a lei municipal, no caso a 70.31/97, entendo que o fato não pode ser caracterizado como irregular. Com essas, e aí teço outras considerações, mas basicamente o mais relevante é o fato de o próprio Banco Central ter considerado que a operação não era, em princípio, não era irregular. Qual é a sua proposta final? É novamente pela pensamento às contas de 99. Está em discussão, votação, com o auditor Sérgio compondo o quórum no lugar do conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, e eu tenho na pauta ainda o último processo que eu gostaria muito de relatar hoje, mas eu vou pedir adiamento, infelizmente, porque ele realmente está bastante complexo, eu estudei, mas eu ainda tenho dúvidas ainda sobre alguns pontos. Então eu peço, por gentileza, pedindo desculpas a todos, esse adiamento desse último processo, 328-1401. Está adiado por solicitação de Vossa Excelência. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, que passa a compor o quórum. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Reis, conselheiro Sérgio, senhora procuradora. Tem em pauta a prestação de contas municipal, primeiro processo 184-470 de 2010. Trata-se das contas da senhora Normilda Keller, prefeita de Pato Bragado, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão regulares, com ressalva em razão do item aplicações de recursos de royalties em despesas pessoal e dívida. Aqui a instrução identificou que foram pagos como auxílio à alimentação, montante de R$ 4.612, e entendeu inicialmente que essa prática contraria o artigo 8º da Lei 7.990 de 1990, que prescreve, quanto aos recursos advindos de royalties, que fica vedada a aplicação em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, como consta na legislação de referência. A responsável argumentou que a despesa não é despesa com pessoal, e sim despesa de ressarcimento de alimentação pago a funcionários em trânsito. A análise da Diretoria de Contas Municipais é de que, uma vez que houve no exercício
despesas de capital, investimentos, pagos com recursos da fonte livre, no valor de R$ 276 mil, esse gasto de 4.612, que seria indevido, segundo o critério da Diretoria de Contas Municipais, poderia ser convertido excepcionalmente em ressalva. A instrução indica ainda a regularização de 3 itens e indica também o cabimento da aplicação da multa prevista no inciso 3A do artigo 87 da Lei 103 de 2005, a responsável, uma vez que a protocolização da prestação de contas se deu com atraso em 6 de abril de 2010. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução, propugna pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas, sem prejuízo da aplicação das multas elencadas na instrução referida. Aqui eu faço um voto concordante com as manifestações. Eu entendo que não ficou exatamente claro de que forma que essas despesas de auxílio à alimentação se dão no âmbito do município, mas com base nessa manifestação da Diretoria de Contas Municipais, que atesta que se trata de pagamento de despesas com pessoal, entendo então que a ressalva seria cabível. Portanto, eu proponho a emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas da responsável, a aplicação à responsável da multa indicada, devido ao atraso na entrega da prestação de contas, e aqui, em face dessa dúvida que eu entendo que persiste em relação à metodologia adotada pelo município, eu proponho que se dê ciência à Diretoria de Contas Municipais desse fato e se determine que a mesma inclua no escopo das contas desse exercício de 2012 a verificação em relação a esse procedimento, tendo em vista, inclusive, em exercícios anteriores, já foi verificada em alguns itens a questão do pagamento de diárias, o ressarcimento de despesas com viagem, e me parece que aqui há alguma incorreção, seja na prática adotada pelo município, seja na contabilização dessas despesas, da forma que foi feita nesse exercício de 2012. Então, seria uma complementação às manifestações. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem o processo 190-313 de 2010, trata-se das contas do senhor Jeremias Chiliev, presidente da Câmara Municipal de Braganey, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão irregulares em razão do item remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. Aqui a descrição da instrução é de que houve contrariedade à emenda constitucional 50 de 2006, que veda o pagamento de sessões extraordinárias aos edis, e nesse caso, então, fica indicado que 8 vereadores receberam a mais R$ 340 cada um, e o presidente da Câmara recebeu R$ 442 em razão de 2 sessões realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro de 2009, contrariando a vedação da Constituição Federal. O responsável justificou que na Lei Municipal 273 de 2008, de 27 de agosto de 2008, o artigo 4º, prescreve que a indenização pelas sessões extraordinárias será de 10% cada uma sobre o salário base. Então, sendo o salário base o subsídio mensal de R$ 1.700, foram pagas, então, 2 sessões, duas vezes, sobre 2 sessões, R$ 170, totalizando 340 para os vereadores e os 442 para o presidente da Câmara. A instrução da Diretoria de Contas Municipais indica que já houve apreciação dessa matéria pelo Acordo 1593 de 2006 do Tribunal Pleno e que entendeu que, a partir da edição da emenda constitucional, seria vedado o pagamento sobre as sessões extraordinárias.
A instrução aponta alguns itens de ressalva, são 3 itens. Aqui foi levantada uma questão relativa à ocupação do cargo de contador pelo município. Não foi objeto de resposta pela responsável. O Ministério Público de Contas faz referência a essa questão em seu parecer, além da questão referente ao provimento do cargo de contador ter se dado de forma contrária às determinações do Tribunal de Contas. Esse representante do parquê corrobora o entendimento do órgão instrutivo quanto à irregularidade da remuneração dos agentes políticos, razão pela qual se manifesta pela desaprovação das contas sob análise com a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º, combinado com o artigo 89.6, parágrafo 2º da Lei Complementar 103/2005, e aí, no caso, a referência é a possibilidade de aplicação de multa proporcional ao dano entre 10% e 30% a ser arbitrado quando da prestação das contas. Eu, como tenho feito nessas situações, eu tenho adotado já há algum tempo a solução de, inicialmente, considerar nessa apreciação das contas como irregular esses pagamentos e abrir um prazo de 15 dias para que o responsável possa, querendo, efetuar a devolução dos valores pagos a maior, devolução essa, quantia essa que deverá ser calculada pela diretoria de execuções inicialmente para que haja a intimação do responsável, então, dando-lhe uma oportunidade para a correção dessa irregularidade e a proposta que apresento nessa data. Está em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 202.419 de 2010, contas do senhor Mauro José Esbaraim, presidente da Companhia de Mineração de Pato Branco, no exercício financeiro de 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais identificou as seguintes irregularidades: ausência de documentos exigidos na instrução normativa número 38 de 2009 desse Tribunal de Contas. O quadro revela a ausência de diversos documentos. Qualificação dos responsáveis pela prestação de contas, incluindo os dados do contabilista, relação nominal das obrigações componentes do saldo passivo do passivo circulante, relação nominal das obrigações componentes do saldo passivo não circulante, certificado de regularidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, declaração atestando o cumprimento da exigência da apresentação de declaração de bens e rendas que trata o artigo 3 da Lei Federal 8.429 de 1992, declaração do dirigente da sociedade informando ter tomado conhecimento de todos os atos regulamentadores baixados pelo Tribunal, cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno, respectivamente à gestão do exercício de competência, e relatório e parecer do controle interno relativo à prestação de contas, firmado por responsável cadastrado no setor do Cadastro Geral do Tribunal de Contas, com período de responsabilidade pertinente ao exercício da mesma. Outro item de irregularidade, ausência de procedimento licitatório, aqui refere-se a pagamentos à pessoa jurídica no valor de R$ 25.704. Inconsistência de valores referente às informações dos demonstrativos. Aqui consta que o resultado do exercício conforme peça número 3, página 18, refere o resultado negativo de R$ 6.405,50, enquanto que, em outro ponto, esse resultado é menos R$ 797,35. Essa inconsistência. Em razão desses itens, a Diretoria de Contas Municipais, em sua primeira instrução, entendeu que as contas estariam irregulares e que seria aplicável uma multa essa da prevista no artigo 87, inciso 1, a linha B, da Lei Complementar 103, pelo não encaminhamento de documentos exigidos pela IN 38 de 2009. O responsável foi citado no endereço da companhia e consta do ofício de citação
que o mesmo, à data da citação, ainda exercia o cargo de diretor-presidente da Companhia de Mineração de Pato Branco. Não obstante essa citação, cujo aviso de recebimento retornou assinado por terceiro, não foi apresentado o contraditório. Em razão disso, a Diretoria de Contas Municipais ratificou seu entendimento anterior, enquanto que o Ministério Público acompanhou esse entendimento, entendendo pela irregularidade das contas e aplicação da multa ao responsável. Eu aqui entendo que, como tem sido decidido pelo tribunal, essa citação, mesmo não assinada pelo próprio responsável, mas encaminhada ao endereço da entidade durante o período de sua gestão, se dá de forma adequada, e considerando essa jurisprudência do tribunal, eu entendo que as contas possam ser julgadas irregulares, conforme as manifestações uniformes, com a aplicação da multa indicada ao responsável, o senhor Mauro José Zbaray. Então, a proposta acompanha as manifestações uniformes. Em discussão, votação, aprovado. Tenho ainda em pauta uma prestação de contas de transferência, é o processo 460-23/2005. Esse processo tem alguma complexidade, eu solicito adiamento até uma próxima sessão. Está adiado. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar, então. Esta presidência agradece a participação de Vossa Excelência e, tendo-se esgotada a pauta, eu deixo a palavra livre. Gostaria no encerramento dessa sessão, como presidente da Câmara, em meu nome particular, dizer ao conselheiro Hans que foi uma honra e um prazer trabalhar com Vossa Excelência. Claro que a oportunidade será na quinta-feira, mas eu não poderia deixar de, na última sessão da Câmara que Vossa Excelência participa, afirmar que, com certeza absoluta, deixará saudades pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pela luta que Vossa Excelência empreendeu na Câmara, procurando sempre a justiça. Posso até repetir uma frase que Vossa Excelência cansou de repetir neste plenário: entre o direito e a justiça, eu fico sempre com a justiça. E para fazer justiça, eu devo dizer que Vossa Excelência foi um excelente conselheiro, cumpridor de suas obrigações, que fez sempre, através de suas decisões, manifestações de encontro aos anseios populares. Vossa Excelência sempre se preocupou em decidir, em bem decidir, olhando sempre a justiça, a lei, mas também o interessado, analisando as condições, né, de trabalho do interessado, fazendo análise profunda de município para município, enxergando que o pequeno município tem mais dificuldades do que o município maior. E por isso, eu digo agora que esta Câmara, embora vá receber outro conselheiro, e no decorrer desse prazo estaremos muito bem servidos com os nossos auditores, mas com certeza absoluta, tanto eu como todos nós sentiremos muitas saudades de Vossa Excelência. Continua livre a palavra. Senhora Procuradora. Eu não poderia deixar realmente de
de falar em nome do Ministério Público de Contas, entristecida já, sabendo, né, a notícia da sua aposentadoria. O tribunal está perdendo realmente uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito justa, sempre com uma acolhida a todos os funcionários, uma pessoa íntegra, muito responsável, né, na condução do seu trabalho no Tribunal de Contas. Vai deixar muitas saudades, conselheiro, a todos. E não poderia deixar de dizer também do belo trabalho que o senhor sempre fez, com muita responsabilidade, né, sempre procurando conciliar a legislação e a justiça. Isso acho que vai ser uma marca realmente do seu trabalho, né? Tentar conciliar a justiça com a lei, né? Isso é muito importante. Deixo meu abraço, sempre aparecer, nos visitar, né? Porque a aposentadoria aparece em muitas coisas na vida lá fora, mas não esquecer dos amigos, dos colegas aqui do Tribunal de Contas, né? E agradecer também por esses anos de convívio, o Ministério Público, o senhor sempre, quando na presidência também do Tribunal, sempre foi uma pessoa que deu todo o apoio ao Ministério Público de Contas, né? Sempre pudemos trabalhar muito bem juntos. São essas colocações. Muito obrigada. Auditor Tiago. Senhor presidente, eu vou procurar falar antes do auditor Sérgio. Talvez ele não fale hoje, deixo para falar na quinta-feira, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir se expressar de uma forma muito melhor do que a minha, então já falo antes para não ter que repetir alguma parte do que ele virá a falar. Eu estava me lembrando que tive a felicidade de entrar no tribunal no período da gestão do conselheiro Reis. Foi na sala da presidência que entrei, então, tomei posse e passei ao exercício do cargo, e, ouvindo as palavras de Vossa Excelência, do presidente, eu acabei percebendo um ponto, dentre vários, né, que a gente pode sempre se referir ao comportamento, às atitudes, à postura do Dr. Reis, um ponto que para mim, o mais relevante e o mais admirável, que é nessa corte onde existe a necessidade de uma certa abordagem. O Dr. Reis, ele consegue, e sempre conseguiu, com uma característica muito própria, muito simpática, muito verdadeira, ser transparente. Ele é sempre transparente no que ele está dizendo, ele é sempre transparente no que ele, nas suas atitudes. Isso a nós, auditores, proporcionou, tanto durante o período da sua gestão, quanto o período restante em que eu estou aqui, como conselheiro, uma via de acesso muito boa. É uma pessoa sempre disposta a ouvir. Eu não exercitei tanto esse canal, mas, felizmente, nós temos o Dr. Sérgio, que virou, quero crer, um amigo e, com certeza, é um grande admirador do conselheiro Reis. E eu fiquei aqui pensando, imaginando sobre esse aspecto, porque eu creio que é uma qualidade rara, de se ter no tribunal. E é uma qualidade que eu entendo desejável, para mim, pelo menos, conseguir ter essa clareza na expressão, ter essa firmeza na convicção, de a cada assunto que é dado à discussão, tanto no colegiado quanto administrativamente na corte, ter essa postura decidida, firme, mas também com uma possibilidade de alguma adaptação, que em muitos casos nos serviu para obter alguns ajustes preciosos nos nossos julgamentos.
Muito obrigado. Continua livre a palavra, auditor Sérgio. Senhor presidente, como já adiantou o colega Tiago, eu vou deixar para homenagear o meu grande amigo, a quem sou muito grato, na quinta-feira, se Deus quiser. Conselheiro Reis. Eu não estava preparado para hoje, né? Eu já estou me preparando há muitos dias para quinta-feira. Mas não poderia, né, conselheiro Atagão, com suas bondosas palavras, não deixar de aproveitar essa oportunidade também para agradecer. Agradecer a Vossa Excelência, a você, Atagão de Matos Leão, que eu conheço bem antes de eu ter entrado aqui no tribunal, já como deputado, e quando eu estava no Executivo. Então é uma convivência de muitos anos que eu prezo muito, Atagão. A tua amizade, teu companheirismo e teus ensinamentos. Você foi um dos conselheiros em que eu mais me espelhei. Vossa Excelência tem mais ou menos o mesmo pensamento que eu em relação principalmente ao interior, a dificuldade dos prefeitos que sentem quando tem que prestar contas a um tribunal, o medo que eles têm até do tribunal. Tinham, hoje acho que não tem mais tanto medo, mas ainda muito mais respeito, né? Antigamente eles tinham até medo físico até do Tribunal de Contas. É verdade. Eu estava lá fora e sabia o medo que eles tinham de até chegar no Tribunal de Contas. Hoje eles conversam conosco, batem no nosso peito, batem na cabeça, quer dizer, eles têm um pouco mais de respeito, sim, mas não tem mais medo físico não, até porque nós somos mais fortes que nós, né? Mas eu aprendi muito com Vossa Excelência. Eu posso lhe dizer aqui, com toda sinceridade, aprendi muito com Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um conselheiro que espelha aquilo que é, na verdade, um conselheiro do Tribunal de Contas, né? Vossa Excelência tem experiência, eu, com meu pouco conhecimento jurídico, com quase nenhum conhecimento jurídico, naturalmente, tive que me socorrer de pessoas que me auxiliaram, né, de advogados desse tribunal, que me ajudaram a tentar, pelo menos, trazer aquilo que administrativamente eu sabia mais ou menos, porque tinha sido administrador durante muito tempo, então tive que me socorrer da parte jurídica de pessoas que me auxiliaram. Isso foi muito importante e eu quero agradecer de público a Vossa Excelência, na verdade, a todos os conselheiros que eu vou fazer na quinta-feira. E principalmente aqui também na Câmara, a você, Célia, doutora Célia, né, de quem eu privei amizade esse tempo todo. Você, teu marido, enfim, foi uma coisa até espontânea. A Célia é daquelas pessoas que não fala muito, né, mas que trabalha bastante e que tem o dom de, quando é necessário, quando ela precisa fazer alguma coisa, ela faz. Então, Célia, eu quero te agradecer por essa amizade nesse tempo todo, nesses quase 12 anos que estou aqui, né? E pude privar dessa amizade com você. Muito obrigado por tudo que você fez, pelo que você me ensinou também, né? Aos auditores, ao Sérgio e ao Tiago, que aqui estão presentes, não precisa dizer, o Sérgio acabou virando um amigo, de fato, meu, me ensinou muito, porque ele é o nosso doutor TCU, né? É o que veio de lá, nos trouxe ensinamentos, né? E que, sem sombra de dúvida, me auxiliaram muito. O Sérgio é daquelas pessoas que ele pede alguma coisa, mas ele já dá em troca, já dá uma coisa mais importante. Ele sabe como levar as coisas, né? Os seus conhecimentos jurídicos são, de fato, muito grandes, e eu acho que ele só trouxe, como todos os auditores, só trouxeram benefício a essa casa. O Tiago é a mesma coisa, é um estudioso da matéria, estuda bastante, traz sempre coisas importantes, né, aqui para casa. Você tem demonstrado isso nos seus votos,
Você é um estudioso da matéria e isso é muito importante. Acho que até para nós conselheiros, que às vezes não temos tanto tempo e temos que nos socorrer desse trabalho que vocês têm feito. Então, muito obrigado, Tiago, também, por esse apoio que você tem dado, pelo teu trabalho aqui. E, com certeza, vamos continuar sendo amigos, né? Eu vou só sair daqui, não vou sentar mais nessa cadeira aqui, porque na quinta-feira que vai sentar aqui é o Nestor, eu vou sentar na cadeira do Sérgio aqui, mas pela última vez na Câmara, eu quero agradecer a todos, aos nossos, essa televisão que nos fotografam, nos filmam aqui toda terça-feira, agradecer a todos do aquário, que o pessoal chama, né, pela força também, pelo apoio, a Vera, que tem sido nossa secretária, eficiente, e que, naturalmente, volto a dizer, é apenas uma despedida aqui da Câmara, né? Eu pretendo continuar convivendo com vocês, mesmo após a minha saída aqui. Estou saindo não de livre e espontânea vontade, porque se pudesse, continuaria mais tempo aqui. Mas a vida é assim, a gente tem que procurar novas coisas para fazer, porque eu não consigo ficar sem fazer nada, naturalmente. Mas vou continuar vindo aqui, enchendo a paciência dos conselheiros, dos auditores, dos funcionários, porque eu não vou conseguir me desligar dessa casa. Eu tenho certeza que tem um dia que eu vou chegar lá embaixo na garagem com o meu carro aqui e o guardião vai dizer assim: o que você está fazendo aqui, cara? Você não é mais daqui? E eu vou me lembrar, é verdade, porque venho tanto tempo com o meu carro dirigindo aqui, de manhã e de tarde, que naturalmente alguma vez eu vou vir aqui sem querer. Eu vou estar aqui, depois que eu vou me lembrar que não faço mais parte dessa casa, mas vou vir com toda certeza, algumas vezes aqui, para conviver com Vossa Excelência. Muito obrigado, Atagão, muito obrigado, Célia, Vera, Tiago, Serginho, por esse apoio que me deram durante esse tempo que estive aqui. Com certeza, esta casa sempre será sua casa. Viu, conselheiro? Com certeza, essa casa sempre será sua casa. Convoco uma próxima sessão para o próximo dia 8 de maio, sendo a 14ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levante-se a sessão.